Olá, eu sou a Ana Carolina Parreira, esteticista, cosmetóloga, e hoje eu tô aqui para participar do Web Conference Belcol, Dama, Spa dos Seios. Esse lançamento incrível da Belcol, agora no mês de outubro, o mês de conscientização, de prevenção do câncer de mama. Então, parabéns Belcol, parabéns por esse projeto lindo, o qual eu tenho muito orgulho em fazer parte. Sejam muito bem-vindos a esse Web Conference. Hoje a nossa aula vai ser especial sobre cuidados pré, durante e pós-gestação, que é esse mundo que eu amo de paixão. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim para vocês. Eu sou esteticista, cosmetóloga pela Embi Morumbi. Eu primeiramente me formei pelo Senac, foi a minha primeira formação. Eu comecei, a gostar de estética recebendo uma limpeza de pele. Estava deitada numa maca, me encantei pela área, me encantei pela profissão e decidi ali que eu queria ser uma profissional de estética. Eu era segurança do trabalho, não tinha nada a ver com essa área, e então eu comecei pelo curso do Senac, gostei muito, comecei a fazer estágio, passei por todas as etapas, era estagiária cortando algodão, limpando sala, preparando o ambiente, recepcionando o cliente, fazendo fichas de anamnese, e tudo isso sim me preparou para ser uma esteticista. Sou muito grata a essa profissão, sou muito grata onde a estética está me levando a diversos caminhos. Hoje eu tenho um espaço no Rio de Janeiro, o Espaço Carolina Parreira. Hoje eu tenho a técnica chamada Imediate para as gestantes. Bom, essa técnica, hoje nós temos alunos habilitados no Brasil, no exterior. Eu decidi, em um determinado momento, compartilhar conhecimento. As pessoas me perguntavam muito sobre gestantes, eu sempre gostei muito dessa área. O meu TCC de faculdade já foi sobre gestantes, então eu comecei a divulgar muito esse trabalho e as pessoas tinham muitas dúvidas, muitas inseguranças. A gente não vê muito curso, relacionado à gestante. Então eu pensei, por que não compartilhar conhecimento? E foi aí que surgiu o curso. O método é um método patenteado. Tenho muito orgulho em hoje poder ministrar esse curso e poder levar, mais conhecimento a pessoas que gostariam de trabalhar com gestante, aquelas que trabalham mas têm insegurança, que gostariam de adquirir uma nova técnica. Então é algo que me traz muita felicidade hoje em dia. Bom, já tenho 13 anos de experiência na área, mas o caminho não foi fácil também não. Tive muitas dificuldades, comecei a atender home care, tinha um quartinho dentro do meu apartamento que eu fiz de atendimento e eu atendi algumas clientes mais conhecidas, pessoas que eu já conhecia lá. Eu atendia no meu prédio, numa salinha que tinha de massagem, eu atendia dentro de um espaço de uma clínica, enfim. Eu atendi em qualquer local que eu pudesse, porque não tinha tempo ruim, era sempre de 7 da manhã às 10 da noite, porque eu sabia que em algum momento eu ia conseguir transformar o meu sonho em realidade. E eu acho que é isso que move a gente, A gente ter os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos, e a gente não pode desistir deles não. Hoje, depois de várias especializações, vários cursos, eu posso dizer que a gente não vai parar nunca não. A gente escolheu uma profissão que a gente vai ter que se atualizar para o resto da vida. É por isso que você está aqui hoje, para adquirir mais conhecimento, porque a gente não pode parar. Eu continuo sendo aluna, todos nós seremos alunos para o resto da vida, porque sim, a busca pelo conhecimento é contínua. E eu sempre digo que ninguém nos tira o nosso conhecimento. É algo que a gente vai levar para o resto da vida. É meu, é seu, e a gente vai ter isso sempre conosco. Se você mudar de cidade, se você um dia passar por alguma dificuldade, tiver que abrir mão do seu bem, abrir mão do seu espaço, depois de toda essa crise, de todo esse período que nós vivenciamos, a gente teve a real noção de que realmente os bens podem ir, as coisas podem mudar da noite para o dia, mas o nosso conhecimento é nosso e ninguém nos tira isso. Temos uma profissão que a gente utiliza as nossas mãos e que com elas a gente pode transformar vidas,
transformar as vidas das nossas clientes, transformar a vida dos nossos familiares, que muitas das vezes a gente esquece de atender eles, de cuidar deles também, né? E é tão especial atender nossos pais, nossas irmãs, nossos avós. Então, é isso. Sou muito feliz, muito grata à estética, aonde a estética está me levando. Muito feliz e muito contente de hoje estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem dessa aula que eu preparei para vocês com muito carinho, com muito amor. E vamos à nossa aula. Bom, como que tudo começou, né? Eu comecei a ficar conhecida nas redes sociais por conta de algumas celebridades. E fica uma dica também para vocês, viu? A rede social faz muita diferença no nosso trabalho e na nossa vida. Hoje o meu negócio cresceu, seja a clínica que hoje eu consigo, né, ter funcionários, proporcionar empregos, seja os cursos que ficou conhecido através, sim, de redes sociais, que é uma grande ferramenta hoje para que a gente possa trabalhar e divulgar o nosso trabalho, que as pessoas possam nos conhecer. Eu sempre brinco que a gente é bom, né? Mas a gente não pode ser bom no nosso quadrado, não. A gente tem que ser bom e todo mundo tem que saber que a gente é bom. Então, use a rede social a seu favor. O método Imediate, ele ficou conhecido há uns 2 anos atrás, ele é um método patenteado. Hoje ele é um método premiado pela revista Negócio Estética como uma técnica, né, de inovação. Eu, enquanto esteticista, também recebi uma premiação pelo Estética Business Awards como esteticista revelação. E é isso, a técnica ficou conhecida dessa forma. Vamos ao nosso tema, né? Ser mulher. Os cuidados para conservar a boa forma antes, durante e após a gestação. Bom, a gente sabe que a gestação é um momento muito marcante para a vida da mulher e nesse processo muitos sinais podem marcar o período dessa gestante e virem sim com alterações estéticas, né? Nessa palestra a gente vai abordar cuidados pré até o pós-gestação e o zelo com relação à região das mamas, que é o nosso foco de hoje. A maternidade, sem dúvida nenhuma, é um período extremamente especial para essa gestante. Seja ela a primeira gestação, seja ela a terceira gestação, cada gestação é única. E a gente percebe que realmente essas gestantes elas passam por muitas transformações. Do primeiro ao último dia da gestação, todo o corpo passa por transformações. Células, tecidos, órgãos, sistemas, tudo se modifica e se readapta a essas necessidades de nutrientes, de oxigênio. Bom, um estudo da Escola de Saúde Pública aponta que praticamente 50% das mulheres se planejam para ter filhos. Dentre as que não planejaram, em sua maioria, são as mulheres de situação mais vulnerável. Por que eu trouxe esse dado para vocês? Benefícios da gravidez programada. Sim, quando a gente pretende engravidar, se a gente tem essa possibilidade, obviamente, existem benefícios com isso, com certeza. Eu lembro de um ginecologista de São Paulo que eu assisti uma palestra e eu achei interessantíssimo ele abordar isso de uma forma muito especial. Ele dizia que nós, enquanto mulheres, deveríamos pensar que quando a gente deseja engravidar, a gente tem que limpar o nosso aquário, para que esse aquário, enquanto limpo, possa receber o nosso bebê e fornecer a ele tudo o que ele precisa em termos de nutrientes, em termos de um corpo realmente saudável. Então, que a gente fizesse essa analogia, que o nosso aquário deveria estar o mais limpo possível. E realmente isso faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que a gente pode ter uma nutrição garantida, ter uma gestação saudável, fazendo uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras, que a gente pode estar com exames e vacinas em dia, não só nós, mas o nosso parceiro também, né? Poder realizar os exames, saber com relação a doenças sexualmente transmissíveis, enfermidades, enfim, todos os exames em dia para saber se nós estamos bem. Mudanças de hábitos, cigarros, bebidas alcoólicas, sedentarismo, às vezes algum tratamento que você esteja fazendo e que você não pode vir a engravidar, como exemplo o uso de Roacutan,
né? É sabido que não se deve engravidar utilizando essa medicação. Enfim, são diversos fatores que quando a gente tem uma gravidez programada, a gente pode realmente parar e dar atenção a esses detalhes que podem sim fazer toda a diferença. Autoexame. Bom, autoexame a gente fala-se muito no mês de outubro por conta desse mês de prevenção e de combate ao câncer de mama, mas deveria ser falado todos os meses ao longo de todo o ano. E nós, enquanto profissionais da área da saúde, devemos dar atenção a isso. Dar atenção aos nossos familiares, aos nossos clientes e a nós mesmas. Então, lembre-se sempre de você, enquanto mulher, também fazer o autoexame e garantir que as pessoas próximas a você lembrem-se de fazer. A gente, enquanto descobre a doença com antecedência, é sempre muito melhor, né? A minha mãe, com 70 anos, descobriu um câncer de colo do útero e esse câncer já estava avançado e foi uma notícia realmente que abalou a ela e a toda a família. E a gente tinha muitas dúvidas se ela realmente sobreviveria. Ela estava há muito tempo sem fazer o preventivo, então foi algo realmente difícil de lidar, mas graças a Deus ela ficou curada, mas não é fácil, não é nada fácil. Então, quando a gente descobre, né, com antecedência, tudo é muito mais simples, tudo é muito melhor e as chances de cura são muito maiores. Então, lembre-se sempre disso. Quanto mais cedo a gente identificar, melhor. Portanto, a importância do autoexame. Vamos falar um pouquinho sobre gestação? Bom, ganho de peso da gestante é uma pergunta muito comum, né? Normalmente elas querem saber o quanto elas podem ganhar de peso ou não, o quanto é saudável, e a média é em torno de 12 quilos. Bom, quando a gente soma aí todos esses valores e a gente tenta identificar o que cada um tem de peso, no dia do parto, se a gente pensar que a placenta vai sair, o líquido amniótico também e o bebê também vai sair, só ali a gente tem 5 quilos a menos. Olha só como vale a gente ter uma gestação saudável, a gente ganhar, né? Não ganhar um excesso de peso, ganhar realmente um peso adequado. A gente evita uma diabetes gestacional, a gente pode evitar uma obesidade que pode vir a levar a outras complicações como uma pré-eclâmpsia. Então, realmente ter um ganho de peso sadio é fundamental. Adaptações e modificações maternas. Bom, durante o período gestacional são muitas as mudanças fisiológicas, emocionais, psicológicas também. A maioria das mulheres tem essas mudanças em função das características hormonais. Bom, a gente tem em torno de 30 hormônios que se manifestam e se alteram durante a gestação. É muita coisa, né? Os principais deles são estrogênio, progesterona, prolactina, relaxina. São vários e todos eles vão trazendo diversas modificações. Pressão arterial, respiratória, metabólica. A gente não percebe a gestante sempre muito ofegante, né? Ela sempre está respirando com muito mais dificuldade. Ela precisa de mais oxigênio do que a gente, por exemplo. E são inúmeras alterações que a gente vai percebendo com o tempo e a gente precisa passar muita segurança para essa gestante de que diversas situações são muito normais, são inerentes a esse período e que ela vai passar por isso de uma forma muito tranquila. Essas alterações são responsáveis pelo aparecimento das disfunções estéticas, estrias, edemas, celulite, varizes, acne, melasma. Bom, tem muitas alterações que podem ocorrer sim, mas que se ela tomar diversos cuidados que são importantes, elas podem ser amenizadas, inclusive com os tratamentos estéticos, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, genética, os hábitos dessa gestante, mas a estética aliada a tudo isso faz muita diferença. O período gestacional exige cuidados na aplicação desses tratamentos para assegurar a efetividade e garantir a segurança da gestante e do feto também. Bom, aqui eu vou relacionar para vocês algumas alterações fisiológicas da gestação relacionadas às mamas, já que hoje o nosso foco da nossa aula são as mamas.
Bom, como eu falei para vocês, o sistema endócrino ele tem em torno de 30 hormônios que se manifestam durante a gestação. A prolactina ela é um hormônio responsável pelo crescimento e pela atividade secretora nos alvéolos mamários. O estrogênio, proliferação dos ductos e do nível de prolactina para permitir a amamentação. A gente está falando somente das mamas, né? Mas a gente sabe que ele traz uma grande transformação para diversas disfunções, como por exemplo edemas, a gente percebe que dá muita alteração. Progesterona, redução de tônus de toda a musculatura lisa do corpo, que vai interferir em diversas alterações no corpo da mulher. Bom, quando a gente tem essa redução de tônus de musculatura lisa, a gente tem um efeito em vários sistemas. Vários sistemas sofrem essa alteração e com isso a gente vai vendo a gestante tendo algumas dificuldades. Exemplo, ela tem um aumento de temperatura corporal em torno de 0,5 grau. Então, você já não percebeu que a gestante sempre sente muito calor? É por conta disso. Ela também tem um aumento de acúmulo de gordura corporal por conta da progesterona. Então, às vezes, aquela gestante que fala, poxa, eu tô malhando direitinho, mantenho a minha alimentação balanceada, faço os meus tratamentos estéticos adequados e eu tô percebendo um aumento de gordura corporal. Isso realmente é normal e é inerente a esse período que ela tá passando. Mas com relação às mamas, a progesterona tem o desenvolvimento de células alveolar e glândula produtora de leite com o objetivo de preparar essas mamas para a amamentação. Relaxina, responsável pelo crescimento mamário e auxilia a distensão do útero. Muito importante, né, para esse período onde tudo precisa se readaptar ao tamanho do nosso bebê. Alterações nas mamas. Todas as alterações nas mamas estão relacionadas à amamentação. Após a terceira ou quarta semana, as gestantes elas já começam a se queixar de formigamento, aumento na sensibilidade das mamas, já devido a esse crescimento. Peso total da mama pode chegar a 800 gramas, como a gente viu no slide anterior. Ocorre o aumento da vascularização para aumentar o fornecimento de sangue. Aumento no número, tamanho e complexidade dos ductos mamários. Na 8ª semana, as glândulas sebáceas localizadas em volta do mamilo se tornam mais dilatadas e ativas. Isso é para secretar um sebo que ajuda o mamilo a ficar mais macio e flexível. Afinal de contas, o nosso corpo é muito perfeito, né? E ele entende que ele precisa hidratar mais essa região. Na 12ª semana gestacional, inicia-se a hiperpigmentação. Todas as gestantes perguntam muito sobre isso, né? Axilas, virilhas, mamilos ficam escurecidos e é normal e depois eles vão voltar à coloração normal. Muitas das vezes, algumas gestantes se queixam que não voltou 100% a coloração, mas normalmente não fica escuro da forma que fica durante a gestação. Na 16ª semana, pode iniciar a secreção de colostro, é chamado de pré-leite e consiste em uma substância viscosa amarelada e rica em proteínas. É o colostro que desce nos primeiros dias da amamentação, a gente vai falar sobre isso mais para frente. O leite materno só será produzido após 3 ou 4 dias após o parto. Antes disso, o bebê se alimenta exclusivamente do colostro. Alterações na pele. Olha, esse é um dado muito interessante, viu? Os tecidos e órgãos do corpo humano envelhecem de forma diferente. E os tecidos das mamas envelhecem cerca de 2 a 3 anos mais depressa do que as outras partes do corpo feminino. Você sabia disso? Aparecimento de estrias na região abdominal, nádegas e mamas, devido à necessidade da pele de se esticar rapidamente com o crescimento do bebê, pelo aumento do peso materno e amolecimento do colágeno causado pela relaxina. Acho que a estria é uma das coisas que as gestantes mais temem, né? A gente vai falar disso também. Algumas complicações frequentes da amamentação. Bom, mastite. Elas temem muito por essa inflamação das glândulas, né? Pela mastite.
Então, elas começam a sentir já no início da amamentação as mamas mais enrijecidas, quentes, e já começam a temer que possa ser uma mastite. Rachadura nos mamilos e sensibilidade. Também é algo muito temido, às vezes sangra, machuca realmente, elas não conseguem amamentar por conta disso. Precisa de um tratamento para cicatrizar e precisa que o bebê tenha pega correta. Quando o bebê tem a pega correta, diminui muito essa questão das rachaduras e da sensibilidade. Para evitar essas complicações, é indicado que a mãe mantenha os mamilos sempre secos entre as amamentações, amamente com frequência para não acumular o leite, interrompa a sucção do bebê de maneira correta, colocando um dos dedos entre a boca do bebê e a mama e mantenha uma boa nutrição. Essa questão de amamentar com frequência e que ela alterne as mamas, para que ela não tenha realmente o aparecimento dessa mastite também, porque muitas das vezes a mãe tende a amamentar no seio que está menos dolorido, que ela está tendo mais facilidade e o outro seio vai ficando de lado. Com isso, realmente, ela vai tendo uma maior dificuldade cada vez maior. Cada vez mais, Regrinha de ouro. Ficha de anamnese. Bom, a gente faz um monte de curso e todo mundo fala de ficha de anamnese, não é verdade? Mas a gente fala porque realmente é importante. A gente pensa na ficha de anamnese como saber se ela tem pressão alta, diabetes, saber as condições de saúde no geral, Mas a gente também precisa entender o desejo dessa cliente. O que ela tem de receio? Quais são as dúvidas? Quais são as inseguranças? O que de repente aconteceu na primeira gestação que ela gostaria de amenizar ou evitar? E com isso a gente vai entender e conseguir de fato fazer um protocolo que atenda a essas necessidades, que atenda a esse desejo dessa nossa cliente. Então, converse, entenda melhor essa expectativa para que você possa montar de fato um protocolo que atenda a isso. Realizar a anamnese não significa, contudo, que o profissional massagista esteja em posição de fazer um diagnóstico. Quando eu falo profissional massagista, é porque estava na literatura, mas profissional da estética, Que a gente não deve tentar fazer diagnóstico. E isso, às vezes, foge do controle. Eu vejo que tem pessoas que se antecipam, às vezes até médicos fazendo exames mesmo, A gente não tem quadro clínico desse paciente, a gente não sabe todo o contexto e às vezes a gente pode se antecipar achando de alguma forma que a gente está ajudando e não deve. Então, se a gente percebeu algo que de repente chama a atenção, que a gente converse com o médico, ou que a gente fale de uma forma muito suave, muito tranquila com essa nossa cliente, para que não a assuste, porque de fato a gente não deve fazer diagnóstico. Autorização médica por escrito, imprescindível. A gente anexar essa autorização na ficha de anamnese para que a gente tenha noção se essa nossa cliente está saudável ou não, se esse médico de fato autorizou ela realizar uma drenagem, realizar um tratamento. Então, que a gente sempre solicite a autorização do médico por escrito sempre. Cosmetologia aplicada ao período gestacional. A gente precisa estar muito atento com relação ao que pode e o que não pode, Isso é fundamental para trabalhar com gestante, com pós-parto. Coloquei aqui um destaque para a ureia, que sempre perguntam muito se pode, se não pode. Carol, mas o médico sempre contraindica a ureia, realmente não pode? Bom, existe um limite de você atuar, o limite máximo é 3%, mas por que o médico sempre proíbe? Porque normalmente essa cliente não vai ligar na empresa para consultar e saber se de fato existe esse limite, foi respeitado esse limite de 3%. Então, na dúvida, o médico prefere contraindicar o uso de ureia para que ela não tenha também essa dúvida do se pode ou se não pode por conta do percentual, tá? Mas se ela for fazer algo manipulado, por exemplo, ou se a empresa está disponibilizando o percentual que pode, não tem problema nenhum. Uso de termogênicos. Termogênicos não pode. Nesse período de gestação e no período de amamentação também não. Então, a gente não tem ainda estudos que
consigam indicar que a gente pode utilizar esses termogênicos. Eu sempre brinco com elas que depois a gente vai ter todo o tempo do mundo para cuidar delas, para deixar essa mamãe em forma, mas que nesse período a gente não indica. Pós-parto. Muitas mães passam pelo puerpério de forma muito tranquila, mas outras não. Então, nesse período de puerpério imediato, que a gente chama do primeiro ou 10º dia, algumas clientes passam realmente por um edema de grande proporção, elas sentem muitas dores, elas sentem muitos incômodos e nós, enquanto profissionais da estética, podemos sim auxiliar nesse período, desde que o médico libere, né? O que eu sempre indico é, eu não preciso de uma autorização por escrito para fazer uma drenagem de membros superiores, uma drenagem de membro inferior, para fazer um relaxamento nas costas, na cervical, na lombar. Se essa cliente teve um parto normal, por exemplo, ela vai estar muito cansada, muito dolorida, não tem problema nenhum. Mas se eu tiver que manipular abdômen, eu estipulo sempre um prazo. 30 dias para parto normal e 60 dias para cesárea. Não tem problema se esse médico de repente liberar com 20 dias um parto normal, desde que ele me dê autorização por escrito. Um parto cesárea com 40, 45 dias, desde que ele me dê uma autorização por escrito. Mas eu sempre respeito esse limiar. Se eu recebo uma autorização com 15 dias, 10 dias de parto normal, não manipulo o abdômen. Se eu recebo de 20 dias para cesárea, também não manipulo, porque eu acho que é um período realmente muito curto. Então, que a gente espere um pouquinho mais para ter certeza que está tudo bem e essa nossa cliente possa ficar bem. A amamentação. Bom, é o período que a gente chama de apojadura, que é essa descida do leite. O período de transição de colostro para leite materno. Ele acontece por volta do 3º dia após o nascimento do bebê, e isso depende muito do estímulo. A gente sempre fala que quando a pega do bebê é correta, estimula e muito a descida do leite de uma forma muito natural. Bom, nesses primeiros dias, um dos sintomas é o inchaço das mamas, que ficam maiores, ficam mais cheias. Na maioria das vezes, elas ficam muito rígidas, algumas vezes quente, e a mãe acaba confundindo com uma mastite. E não é período ainda de mastite, porque a gente ainda nem tem leite, né? É o período de colostro para leite. Então, nesse período, o que a gente pode fazer é uma drenagem nas mamas para facilitar realmente esse momento da amamentação. Se ela tem menos edema, a gente consegue melhorar esse processo, auxiliar essa descida do leite. Então, não tem problema nenhum, desde que a gente faça leve, suave, rítmico, não tem problema nenhum. Mas manusear de uma forma mais vigorosa, já não indico, tá? Procedimentos estéticos no pós-parto. Bom, quais tratamentos são recomendados? A drenagem linfática é sempre muito recomendada, a massagem relaxante também, tratamento para diástase abdominal. Se em até 30 dias ela identifica diástase, é super normal. Afinal, ela teve realmente uma distensão ali no abdômen para poder receber esse bebezinho, né? E então é super normal, não tem indicação dela procurar tratamento ainda nesse período. Mas a partir de 30 dias, se ela ainda identifica uma diástase abdominal, ela deve sim procurar auxílio de tratamentos. Hoje tem diversos tratamentos, tem diversas atividades que ela pode recorrer para de fato tratar essa diástase abdominal. Laser de baixa potência e LED terapia. É maravilhoso, eu super indico para as minhas clientes. A gente tem o recurso do laser AMBA, que ele já faz estímulo de colágeno e elastina, então para a flacidez é maravilhoso. Peeling de diamante também não tem contraindicação, tanto para gestante quanto para amamentando. Se ela quer fazer já algum peeling, um laser mais forte, daí só com autorização do médico, realmente, porque se ela estiver amamentando, ela vai ter substâncias que ela não vai poder realizar. Radiofrequência também é muito procurado, principalmente com enfoque de abdômen, interno de coxa, interno de braço,
elas realmente se queixam muito com relação à flacidez, então a radiofrequência é muito procurada. Criofrequência e ozonioterapia são com contraindicações relativas. Por quê? Porque a gente precisa avaliar caso a caso, sempre junto ao médico, para saber se ela pode ou não realizar, se está amamentando ou não. Então, isso tem que ser avaliado juntamente com a gestante, no caso agora, a pós-parto e com o médico. Aqui a gente trouxe uma tabela, né, sobre alterações inestéticas no pós-parto. Aqui é um relato de pesquisas com pós-parto para que a gente identifique quais são as principais queixas delas nesse momento. Então, 32% relataram flacidez, 24% relataram estrias, 19% relataram olheiras, 15% manchas na pele e 10% retenção hídrica. Bom, essa pesquisa, ela quando comparada com as gestantes, a retenção de líquido, por exemplo, é algo que é muito comum, ressecamento de pele também, e a gente vê que no pós-parto já se inverte por conta da flacidez e das estrias, que é algo realmente muito temido, né? Com elas já no final da gestação e agora no período de pós-parto. Então é muito comum que elas se preocupem com relação à mama, com relação ao abdômen, como vai ficar, né, no pós-parto, o que ela pode fazer para durante, pré-durante, pós auxiliar esse processo e com certeza hoje contando com esse lançamento do Spa dos Seios, a gente tem já mais um recurso para oferecer para as nossas clientes nessa preparação e com certeza vai fazer todo o diferencial nas nossas clientes. Bom, cuidados com a cliente durante o tratamento. Isso é fundamental para a gente garantir um atendimento com excelência. Eu sempre falo que os nossos clientes, eles não pagam por um procedimento. Porque você fazer um procedimento é algo muito simples, né? A gente pode agendar em qualquer lugar, a qualquer tempo, com qualquer pessoa. Mas o que faz você ir naquela manicure? O que faz você ir naquele cabeleireiro? O que faz você procurar aquele profissional de nutrição? A gente tem que se perguntar isso sempre para que a gente possa avaliar se a gente está entregando o nosso melhor, se a nossa experiência está sendo enriquecedora, está sendo especial para o nosso cliente. Então, por que eu falo em experiência? Porque para mim é por isso que o cliente paga, por uma experiência, né? Não só um tratamento. E olhando para o Dama, né, eu tenho certeza que ele vai ser uma experiência. Ela de fato vai passar por todas as etapas desse tratamento de uma forma muito especial. Ela vai ter um home care para utilizar em casa, por uma área que não existia, né? Algo tão específico como a gente tem agora. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Vamos pensar em acomodar essa nossa cliente sempre de uma maneira confortável, tanto ela gestante como ela, né, no pós-parto, para que ela fique confortável na maca. Isso é essencial. Facilitar o acesso à maca através de uma escada. Sim, e uma escada que seja firme. E se a sua escada não é firme, que você coloque o pé sempre para travar essa escadinha para que ela possa subir de uma forma segura. E sempre dar apoio para subir e para descer. Isso é fundamental, principalmente se ela está gestante, né? Porque ela pode se desequilibrar, ela pode ter algum resíduo ainda nos pés. Então, isso é primordial e muito importante. Utilizar travesseiros ou rolo que permitam elevação de membros inferiores, assim como a cabeça, que também deve estar elevada. Bom, eu sempre sugiro utilizar o travesseiro do joelho para baixo, para que a gente deixe a região do poplíteo totalmente liberada. Com isso, a gente não vai comprimir de forma nenhuma essa região e a nossa cliente fica muito confortável. A cabeça sempre mais elevada, né? O tronco sempre mais elevado, não só a cabeça, porque se a gente eleva só a cabeça, a gente já força muito a cervical. Então, que você sempre faça algo linear e que eleve tronco e cabeça. Por que a gente eleva a cabeça? Para que ela não tenha dificuldade respiratória, para que ela não tenha um refluxo, uma falta de ar. Como eu falei para vocês, a respiração é sempre muito prejudicada, então que ela eleve esse tronco para que ela fique mais confortável.
Verificar constantemente se a temperatura do ambiente está agradável e se tudo está bem, perguntando à cliente. Parece muito simples, né? Mas isso na prática não acontece. Eu, particularmente, várias vezes recebi a massagem sentindo frio e fiquei constrangida de falar que eu estava com frio, e a gente não relaxa com frio. Então, quem tem que estar confortável é o nosso cliente. A gente, eu sei, a gente vai estar de jaleco descartável, a gente vai estar de máscara, de face shield, de touca. É desse jeito que a gente trabalha hoje em dia. A gente começa a pingar por dentro do jaleco, mas o sorriso, ó, fica aqui. A gente finge plenitude, finge que tá tudo sob controle, porque o momento é do cliente. Então, que a gente respeite isso e que a gente pergunte depois, né? Depois, durante um tempo. Porque no momento que deita, tá com uma temperatura, mas depois de um tempo relaxando, a temperatura corporal se modifica. Então, para saber se esse cliente realmente está confortável. Posicionamento do cliente é extremamente importante, então se certifique que ele está confortável, se ele precisa modificar essa posição ou não. Demonstrar empatia, cuidado, atenção aos detalhes é fundamental para um atendimento de excelência. Lembre-se sempre disso. O seu cliente paga por uma experiência, ele não paga só por um atendimento. Então, dê atenção aos detalhes, perceba a forma como ele está sendo atendido na entrada da sua clínica, a forma como ele foi recepcionado, se ele foi bem atendido desde lá do WhatsApp, se ele entrou e foi bem atendido, se você fez uma boa ficha de anamnese, se você se atentou, né, ao que ele gosta ou não, se ele tem alergia a algum cheiro, em função de uma aromaterapia, se ele gosta de alguma coisa específica, de repente se ele gosta de óleo e não gosta de creme, ou vice-versa. Isso vai fazer toda a diferença no seu atendimento. Você já parou para se perguntar que às vezes, por que aquele cliente paga o dobro para ir a um outro espaço? Por que será? Porque ele paga pela experiência. Então, invista sempre em você, invista sempre nos seus protocolos, nos seus tratamentos, mas se atente aos detalhes. Eu vou te contar um exemplo que faz muito sentido para isso. Quando eu atendia no meu apartamento, que eu já atendi no meu apartamento, já atendi no meu prédio, home care, clínica, tudo que vocês possam imaginar. E aí, nesse período, eu atendia num quartinho que eu tenho no meu apartamento, que ele era o quartinho da estética. E lá eu atendia as clientes mais próximas, mais chegadas. E eu sempre pensava o que eu podia fazer de diferente para essa cliente. E eu comecei a servir um suco verde. E eu acordava mais cedo para poder fazer esse suco verde fresquinho para o dia. E eu fazia uma água de coco congeladinha. Então, os cubos de gelo, eles eram de água de coco. E eu colocava para a cliente no momento em que meu interfone tocava. Eu ia lá, já colocava esse suquinho verde, para no momento em que ela abrisse a porta, ela ia ver numa taça linda esperando por ela. Então, eu tenho clientes que até hoje lembram disso, clientes que hoje frequentam o meu espaço e falam: nossa, eu me lembro tanto daquele suco verde na sua casa, era tão gostoso quando eu ia lá e a gente, né, se conheceu lá e hoje você está aqui na sua clínica. São muito felizes por ver o meu crescimento, obviamente, mas elas se lembram daquela aguinha de coco. Obviamente que hoje tem outros mimos na clínica, tem sempre um bolinho fit, tem sempre um suquinho, mas ela sabia que era eu que preparava aquele suco verde com muito carinho, com muito amor, e isso fazia todo o diferencial. Então, mesmo que você, que está me ouvindo aí do outro lado, atenda a home care, atenda no seu espaço, na sua casa. Ah, mas é um espaço tão simples, Carol, eu não tenho muita coisa para oferecer. Você pode ainda assim inovar no seu espaço e oferecer diversas coisas, diversos procedimentos. Você não tem aparelhos? Você tem suas mãos. As suas mãos são o seu recurso. É com elas que você vai fidelizar os seus clientes. Eu, quando abri o meu espaço, eu abri uma clínica 100% manual. Hoje eu tenho vários aparelhos, eu fui adquirindo com o tempo, mas eu abri uma clínica em 2016, não é muito tempo não, 100% manual, porque eu não tinha recursos para adquirir tecnologias. Então, eu ia em busca dos melhores protocolos, das empresas que fornecem os melhores ativos, para que eu pudesse entregar o melhor para o meu cliente. Então, não pense que você não tem o melhor para oferecer, porque você tem. Com as suas mãos, com seu amor, com seu cuidado, com seu carinho,
e, obviamente, com a ajuda dos nossos dermocosméticos, você vai conseguir sim entregar o melhor resultado para sua cliente. E hoje eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, que você leve com você esse protocolo inovador, que você possa oferecer sempre inovação para o seu cliente, porque com certeza eles gostam muito. Vou deixar uma mensagem aqui para você. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Geralmente não sabemos quanto somos fortes, até que ser forte é a opção que a nossa profissão nos deixa. Quando pensarmos em desistir da estética, temos que lembrar dos motivos que nos fizeram chegar até aqui. Drenem toda a negatividade para longe de você. Tudo o que fazemos retorna para nós. Portanto, lance amor ao mundo e receberá massagem em troca. A persistência é o caminho para o êxito. A estética é o caminho para a alma. Não crie obstáculos, ao invés disso, a gente cria protocolos que darão melhores resultados na nossa vida. O caminho e o local que a vida nos levará ainda não sabemos, mas se tivermos esteticistas no caminho, seguirei essa jornada linda e bela. Estude, 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 e quando pensar que foi suficiente, você para e volta a estudar do começo. Nesse mercado agressivo, ainda assim a ética vale a pena. Seja o seu maior investimento. O mundo é pequeno para o seu potencial. Lembre-se sempre disso. O seu conhecimento ninguém te tira. Você pode mudar de casa, de carro, você pode mudar de cidade. Você sempre vai levar com você o seu conhecimento. É algo que ninguém pode tirar de você. Não duvide do seu potencial. Nunca, jamais. Eu hoje sou muito grata aonde a estética está me trazendo, porque eu batalhei e vivenciei muito todos os períodos para chegar até aqui e ver que sim, valeu a pena. Eu nunca imaginava também aonde a estética ia me trazer, até perceber o potencial que eu tinha e que eu mesma não acreditava. Então, acredite em você, foco, planejamento, determinação, e eu tenho certeza que você vai atingir todos os seus objetivos. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Um beijo imenso e obrigada, Belcol, por mais esse convite. Agradeço a todos vocês. O Web Conference da Belcol, Spa dos Seios. Tchau, tchau!